Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Pessoal, vamos começar a ver agora isomeria, tá? Isomeria é assunto que sempre aparece em concursos, tá? Sempre aparece em vestibulares. Então vamos ficar ligado aí, tá? Para não perder questão. Em particular, nós vamos estudar isomeria plana. Mas o que vem a ser isomeria? O que é isso? Isomeria, que tanto falam, tanto é cobrado. A isomeria, ela vai ser um fenômeno em que os compostos diferentes vão possuir a mesma fórmula molecular. Ou seja, compostos com a mesma fórmula molecular vão ter propriedades químicas diferentes, tá certo? Isso que é isomeria. Essa palavra isomeria, iso vem de igual e meria de partes, ou seja, partes iguais. Que partes são essas? A parte da fórmula molecular, tá certo? Então vamos acompanhar esse esqueminha aqui, né? Se a gente for partir da isomeria, nós temos dois tipos, a isomeria plana e a isomeria espacial, também chamado de estereoisomeria. Hoje nós vamos estudar o quê? A isomeria plana, tá certo? Vamos ver somente a isomeria plana aí, tá? A isomeria plana, ela pode ser de 5 tipos. Ela pode ser de função, pode ser de cadeia, de posição, compensação ou metameria e de tautomeria. Como que a gente vai analisar isso daí? Vamos analisar nessa ordem. Função indo para cadeia, cadeia indo para posição, posição para compensação e compensação para tautomeria. Tá? Então vamos analisar nesse sentido. É assim que a gente vai aprender e é assim que vocês vão conseguir se dar bem nas provas. Beleza? Vamos lá então para o primeiro caso, que é a isomeria plana de função. Então, nesse tipo de isomeria, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma fórmula molecular. Vamos só conferir aí. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, temos C4 aqui. Hidrogênios. 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6, 7, 8, 9 e 10. C4H10 e tem o oxigênio. E aqui nós temos C4, já vimos, né? Hidrogênios 3, com mais 3, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10. Então, tem a mesma fórmula molecular. Então, a gente pode afirmar claramente que são isômeros, esses compostos são isômeros. O que vem ser a isomeria de função? É justamente compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém, funções diferentes. Nós aqui temos um álcool, né? E aqui nós vamos ter um éter, tá? Álcool e éter. A gente pode afirmar que dentro da química orgânica sempre serão isômeros. Álcool vai ser um isômero de éter e vice-versa, tá? Então, mesma fórmula molecular com funções orgânicas diferentes é isomeria de função. Já matamos aí. Vamos para o segundo exemplo. Aqui nós temos um aldeído, e aqui nós temos cetona. Então, cetona e aldeído são isômeros funcionais entre si. Tá? Vão ser isômeros entre si. Então, bem tranquilo também. É só ver funções diferentes, comparando um composto com o outro e verificar quais funções são essas. Beleza? No terceiro exemplo, para matar de vez, para não dar dúvida, ácido carboxílico, e essa função aqui é um éster. Então, ácido carboxílico e aqui um éster. Eles também vão ter isomeria entre eles, vão existir isomeria entre eles. É o par de isômeros aí, de isômeros funcionais. Então, ácido carboxílico e éster. Então, por exemplo, a gente não pode ter um ácido carboxílico e um álcool como isômeros. Não faz sentido. Não vão ter a mesma fórmula. O ácido tem 2 oxigênios, o álcool só tem 1. Então, não tem como ter esse par de isomeria aí. Tá certo? Então, só preste atenção. Funções diferentes, isomeria de função. Beleza? Como eu falei, seguindo aquele esqueminha, vamos agora para o segundo tipo de isomeria. Vamos de função para isomeria de cadeia. Então, o que vai acontecer na isomeria de cadeia?
eles vão ter a mesma função. Então, mesma função. Claro, se são isômeros, tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, já não tem problema, são isômeros. Se tem a mesma função, vamos ver se tem o mesmo tipo de cadeia. Aqui nós temos uma cadeia do tipo normal. E aqui já é uma cadeia ramificada. Ora, cadeias diferentes, normal e ramificada, então vão ser isômeros de cadeia. A função é a mesma, né? Hidrocarboneto. No segundo exemplo, temos também a mesma função, hidrocarboneto. Porém, aqui nós temos uma cadeia insaturada e aqui uma cadeia do tipo fechada. Ou seja, a mesma fórmula, só que com cadeias diferentes, insaturada e fechada. Então, gente, bem tranquilo, bem simples aí. Tá? Viu que tem a mesma função, vai ver se tem a mesma cadeia. Se não tiver a mesma cadeia, são isômeros de cadeia. Nesse caso aqui, vamos ver essas cadeias aqui. As funções são a mesma. Amina. A diferença é que aqui nós temos uma amina em que nós temos o heteroátomo e aqui essa amina é final de cadeia. Tá? Então, ou seja, aqui nós temos uma amina secundária e aqui uma amina primária. A diferença aqui é justamente no tipo de cadeia, tá certo? Então aqui vai ser uma amina secundária. Na amina secundária nós vamos ter presença de radicais, de 2 radicais aí. E na amina primária, apenas um radical. Então, nesse caso, são isômeros de cadeia. Beleza? Então, gente, bem tranquilo. Mesma função, diferenciou na cadeia, isômeros de cadeia. Tá certo? Então, vamos partir para o outro caso. Esse outro caso é a isomeria de posição. O que vai ter na isomeria de posição? Nós vamos ter compostos com a mesma função, mesmo tipo de cadeia, só que posições diferentes. Posição de quê? Vai depender. Pode ser posição de insaturação, posição de radical ou posição do grupo funcional. Tá? Então, eu vou analisar aqui esses dois compostos. Qual é a diferença de um para o outro? É justamente a posição da ligação dupla. Se a gente for contar aqui, a cadeia vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o nome desse composto? Pente 2-eno. E aqui, nesse segundo composto, contando da onde? A extremidade mais próxima, a ligação dupla. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ser o pente 1-eno. Qual é a diferença de um para o outro? É justamente a ligação dupla, a posição que elas se encontram. Então, temos a mesma função, que é hidrocarboneto. Mesmo tipo de cadeia, cadeia aberta e insaturada. A diferença está onde? Na posição da insaturação. Beleza? Vamos observar aqui o segundo exemplo. Vamos lembrar do esqueminha, né? A função é a mesma? Vai ser hidrocarboneto para um, hidrocarboneto para o outro. Beleza? Vai ser o mesmo tipo de cadeia? Vamos analisar. No primeiro, nós temos uma cadeia aberta e ramificada. E no segundo, uma cadeia aberta e ramificada também. Então, mesmo tipo de cadeia. Qual é a diferença? É a posição do radical. Então, o radical encontra-se em posições diferentes. Então, aqui vamos dar o nome dessa cadeia. Aqui vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vai ser o 2-metil hexano. Aqui nessa contagem, vamos contar da extremidade mais próxima ao radical. Então, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Só que aqui vai ser o 3-metil hexano. Beleza? Então, gente, bem tranquilo. O que foi a diferença de um para o outro? A posição 2, posição 3.
Mudou. O nome é o mesmo, metilhexano, só que a posição do radical está diferente. Vamos para o terceiro exemplo. O que está acontecendo aqui? Mesma função, mesmo tipo de cadeia, só que nós temos aqui a hidroxila, ó, em locais diferentes. Aqui a hidroxila está no carbono 2 e aqui está no carbono 3. Então, vamos contar a cadeia. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ser o pentano 2, ol. Aqui vai ser carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui vai ser o pentano 3, ol. Tá certo? Então, bem simples. Função, cadeia e posição nessa ordem. Beleza? Bem tranquilo. Já vai matando aí. Tá certo? Então, só ter atenção. Vamos para o outro caso. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o mesmo tipo de cadeia, mesma função, mesmo tipo de cadeia. Só que aqui nesse caso a compensação, ela tem um detalhe. Ela vai aparecer somente para heteroátomos. Tá? Então, havendo a presença de heteroátomos, já vai ser de compensação. Mas é sempre que vai ter heteroátomo que vai ser compensação? Não. Basta ver aquele exemplo da isomeria de cadeia. O exemplo aqui que tínhamos, a amina secundária e a amina primária. Nós temos heteroátomo aqui na primeira estrutura, mas na segunda já não tem. Então vai ser cadeia. Então vamos voltar lá para a compensação. Então na compensação, a gente tem que ter heteroátomos. Esses heteroátomos vão estar localizados em posições diferentes. Então é como se fosse a posição do heteroátomo que estivesse mudando. Tá certo? Então, se a gente for analisar, os dois são éteres. Duas funções do tipo éter. Aqui, o heteroátomo, que é o oxigênio, ele está um carbono para a esquerda e 1, 2, 3 carbonos para a direita. Aqui, o oxigênio, ele vai estar entre 2 carbonos. Tá? Então, nesse caso, vai ser de compensação. Ah, qual é o nome desse aqui? Esse aqui vai ser o metóxido propano. Ah, Ricardo, como é que dá o nome disso? Veja o vídeo no canal. Nós temos já vídeos, né, no canal sobre nomenclatura de compostos orgânicos, nomenclatura de funções oxigenadas. Beleza? Então dá uma olhadinha lá, bem explicadinho. Tem as várias formas de dar nome para éter, né? São 3 nomenclaturas de éter. Eu estou colocando aqui a oficial. E aqui vai ser o etóxi, etano. Então, ou seja, os dois são éteres, só que de estruturas diferentes. Então vai ter heteroátomo, então vai ser compensação. Aqui nós temos aminas do tipo secundária. Tá? Então, a posição do heteroátomo de uma cadeia para outra está sendo diferente. Então aqui vai ser o propil metilamina. E aqui vai ser o dietil amina. Tá certo? Então, bem simples, bem tranquilo. A isomeria é questão que aparece e que é para acertar, tá? Não vamos esquecer disso. Vamos para o último caso de isomeria plana. Esse caso, que é a tautomeria, tá? Vai ocorrer um equilíbrio dinâmico na presença do enol. Não lembra o que é enol? Vê o vídeo no canal, funções oxigenadas, tá certo? O que vai acontecer aqui nesse caso? Nós temos aqui um enol, tá? E como é um equilíbrio, ele vai ser deslocado, tá, para o lado da formação de um composto mais estável. O enol é um composto que tem pouca estabilidade, comparados a outros, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Essa ligação dupla, ela vai vir para cá, e o hidrogênio vai compensar a perda aqui dessa ligação dupla. Então, nós temos aqui o enol
e um aldeído. Ah, não podia ser uma isomeria de função? Não, não vai ser por causa da presença do enol. Nós temos esse equilíbrio aqui, tá certo? Esse caso aqui de equilíbrio, tá, entre o aldeído e o enol é chamado de aldo enólico. Tá? Aldo enólico. Como é que eu sei que vai formar o aldeído? Porque a hidroxila está no carbono primário. Tá? Essa hidroxila aqui do enol está no carbono primário. Sempre que a hidroxila estiver na ponta, ou seja, no carbono primário, vai formar um aldeído. O outro caso é quando a hidroxila está no carbono secundário. O mesmo procedimento, ligação dupla vai vir para cá e o hidrogênio vai compensar a perda da ligação dupla para esse carbono aqui, né? Nós temos o enol e aqui formou quem? Uma cetona. Lembra que o aldeído e cetona, eles sim são isômeros funcionais, né? Então nós vamos ter aqui nesse caso o equilíbrio ceto-enólico, porque é o aldeído e é cetona junto do aldeído. Opa, porque é cetona junto do enol, então ceto-enólico. Assim como nós temos o aldo enólico, que é o aldeído junto do enol. Beleza? Então a tautomeria vai ter esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico entre o enol e o aldeído, ou enol e cetona. Então, bem simples também. Só aguardar, ter paciência que ó, vai ser GG, ó, tranquilinho, tá? Vamos ver os exemplos aí. Então, 2 exercícios aí só para a gente matar esses problemas aí, tá? Para não dar dúvida. Então, no primeiro, que é a substância 2-pentanona, possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Estes isômeros podem ser, respectivamente. Então, o primeiro desenho é a 2-pentanona. Está dizendo que tem isômeros de posição. Então, se isso é de posição, vai mudar a posição do grupo, a função. Vem para o 3. Ah, pode vir para cá? Não, se vier para cá, vai virar 2. A gente vai ter que contar o contrário, né? Então vai ser 3 aqui. Beleza? O outro ele diz que é isômero de cadeia. Então, se nós temos uma cadeia aberta, então na isômero de cadeia nós temos que ter a mesma função. Então, se a cadeia é aberta e normal, a gente pode ter uma cadeia do tipo ramificada. Posso ter um radical aqui. Então, vou ter uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. E, por último, o isômero de função. Nós vimos que a cetona tem isômero de função com aldeído. Então, 5 carbonos, vamos formar o aldeído. Beleza? Então, esse aqui vai ser a 3-pentanona. Aqui vai ser metilbutanona. E aqui vai ser o pentanal. Tá? Então, letra A, 3-pentanona, metilbutanona e pentanal. Então, gente, bem simples, química orgânica, bem tranquilo, dá para se dar bem, para não errar mesmo, tá? O segundo exemplo diz que na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solvente com elevado grau de pureza, com éter, que é o etoxetano. Vamos montar logo essa estrutura aí, etoxetano. Tá? E a acetona, que é propanona, né? Hoje mesmo, as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. Identifica a alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais. Isômeros de função, né? Então, quem é do éter vai ser quem? Vai ser o álcool. O isômero de éter é álcool. O álcool com 4 carbonos é o butanol. Tá? E a cetona, no caso aqui é propanona, a função de cetona vai ser o aldeído, vai ser o propanal. Então, resposta, letra B de bola. Butanol e propanal, tá certo?
Aqui também podia ser o álcool, o 2-butanol, né? Não teria problema algum, tá? Então, só foi mesmo devido ao exercício. Então, gente, bem simples, bem tranquilo. No final do vídeo estou colocando a descrição do vídeo também sobre funções orgânicas, tá? Para vocês lembrarem aí, tá certo? Espero que tenham gostado, tá? Curtam o vídeo, compartilhem, tá certo? Um forte abraço, um molde beijo para todos, tá? Fui!